Glória a Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Vamos lá para a nossa segunda aula, aula número 2, lições 3 e 4 do nosso livro Elementos da Teologia Bíblica, Doutrinas da Fé, da Salvação e do Porvir. Hoje vamos estudar as lições 3 e 4. Vamos falar sobre o Espírito Santo, ou a pneumatologia, e vamos estudar também a angelologia, que é a doutrina dos anjos. Quero pedir a atenção dos irmãos ao questionário do livro, texto, que diz respeito à lição 4, a angelologia, porque nós vamos tirar quase que a totalidade da segunda parte da avaliação, né, do questionário. Então fique atento, tá certo? É uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bem. Natureza do Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo. Nós temos aqui no quadro, no slide, a palavra pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, espírito, logos, estudo, é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos, nesse período de 30 minutos, no máximo, prometi a vocês na aula passada que essa aula seria mais rápida, né, que vamos cumprir. O século XX, o século passado, ele foi assinalado por crescente interesse a respeito do Espírito Santo. Raramente se via em igrejas falar acerca do tema, Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo. E no século XX, muitas pessoas foram despertadas a buscar a Deus por um reavivamento espiritual, que afinal veio emanado de forma profusa ou profusamente do Espírito Santo. E esse reavivamento, ele estendeu-se rapidamente por toda parte, de modo que o mundo inteiro tem sentido o impacto deste movimento realizado por Deus. Numerosos movimentos evangélicos têm participado de reavivamentos sobre a crença comum de que a experiência do dia de Pentecostes, no primeiro século da era cristã, elas podem ser ou estão sendo duplicadas nos dias atuais. Então, nós temos testemunhos, a Bíblia fala acerca do tema, muitos crentes batizados do Espírito Santo, tudo aquilo que nós devemos saber acerca desse Espírito Santo, nós vamos estudar, né, claro, de forma geral, resumida, na aula de hoje. Falei na aula passada que depois vocês vão ter temas específicos tratando das doutrinas da Bíblia Sagrada no médio e no avançado. Vamos lá. Primeiro, natureza do Espírito Santo, página 47. Personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa? Ele possui atributos de uma pessoa? Vamos ver o que é que diz o nosso autor do livro. Ele diz que, considerando do que a Bíblia expõe quanto à personalidade do Espírito Santo, certificamos de que ele não é simplesmente uma influência, como alguns creem e ensinam erradamente. Então, o título Consolador dá, né, ao Espírito Santo um dos atributos que, se for uma simples influência, não iria ter jamais. Se fosse uma força impessoal, uma força abstrata, não teria jamais. Então, nós temos aqui, por exemplo, em 1 João, capítulo 12, verso 1, a palavra aqui traduzida por advogado, tem a mesma relação que Cristo tem para nós, aquele intercessor, aquele paracleto. Então, faz alusão direta a uma pessoa, advogado. Então, o Espírito Santo, o próprio Cristo diz que enviaria outro Consolador. Assim como ele nos foi Consolador, o Pai ele envia outro Consolador, ou seja, outra pessoa. Então, nós temos aqui uma prova da identificação do Espírito Santo como pessoa, juntamente com o Filho e com o Pai, as pessoas da Trindade Santa que nós estudamos na aula passada. E esse Espírito Santo, que é uma pessoa, ele tem atributos de pessoas. Vamos ver a seguir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele tem vontade. O Espírito Santo possui atributos de uma personalidade que pensa, que tem vontade.
certo? Então, ele não apenas tem vontade, como ele faz o que ele quer, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós temos aqui que ele tem vontade própria, uma pessoa. Efésios 4:30 diz que ele sente tristeza, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, este Espírito Santo é uma pessoa, ele possui atributos de pessoa, como nos mostra a Bíblia Sagrada. E ele não apenas tem atributos de pessoa, como exerce atividades pessoais também. Então, o Espírito Santo, ele ensina, testifica de Jesus, ele tem voz de comando, intercede, dá testemunho da nossa filiação com Deus. Então, o texto aí no slide nos mostra, certo, o Espírito Santo como sendo aquele que revela, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, diz o apóstolo, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ele revela, ele ensina. João 14:26 diz o apóstolo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito em relação aos evangelhos, aquilo que foi relatado por Cristo Jesus. E por fim, esse Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal, né? Então, se você, como pessoa, consegue mentir a outra pessoa, você também poderá mentir a ele do Espírito Santo. Inclusive, lá em Mateus 12:31, o próprio Cristo diz que tem pessoas que até blasfemam contra este Espírito Santo, que é um dos pecados imperdoáveis. Então, este Espírito Santo, ele também intercede por todos nós. Temos aqui claramente a evidência de que esse Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e assim como o Filho na Trindade Santa, e ele tem esses atributos pessoais. Mas o texto diz que ele deve ser tratado também como uma pessoa. Então você pode mentir para ele, pode blasfemar contra ele, como eu já falei anteriormente. Inclusive é um dos pecados que não tem perdão. Agora, esse Espírito Santo, ele também é Deus. Também é Deus. As Escrituras revelam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. O próprio Espírito indica sua deidade quando age como Deus. Certo? Exemplo, naquele incidente que incorreu Safira e Ananias, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos ali uma clara manifestação da deidade do Espírito Santo, quando o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, escrevendo em capítulo 5, versículos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 3, Pedro fala a Ananias acusando de haver mentido ao Espírito Santo. E no 4 diz que mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Outras provas da deidade do Espírito Santo podem ser encontradas nos atributos divinos que lhe são dados. Quais são? Hebreus 9:14 diz o quê? Diz que ele é eterno. Salmo 139, versículos 7 ao 10 diz que ele é onipresente. Lucas 1:35 diz que ele é onipotente. 1 Coríntios 12:10 diz que ele é onisciente. São atributos divinos atribuídos ao Espírito Santo, que também é Deus. Então, se você for lá para o início, no Gênesis, que vamos já falar sobre isso aqui, no Espírito Santo do Antigo Testamento, o próprio Espírito foi quem deu vida à criação, no versículo 2, quando diz que ele pairava pelas águas na formação de tudo. Esse Espírito Santo também tem nomes. São vários os nomes dados ao Espírito Santo, que comprovam a sua natureza. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito de Cristo, ele é chamado de Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de adoção, enfim, vários nomes é dado a ele, e também alguns símbolos são atribuídos ao Espírito Santo.
como nós vemos aí, ele é comparado a fogo, vento, água, óleo, selo, pomba. Vários símbolos são também retratados ao Espírito Santo. Bem, no Antigo Testamento, página 49 do livro, o nosso autor diz que o Espírito Santo já atuava na época do Antigo Testamento. E a diferença entre a sua atuação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é uma pergunta. No Antigo Testamento ele agia de forma esporádica. Já no Novo Testamento ele agia de forma permanente. Então não agia, ele age de forma permanente. Então nós vivemos na atualidade em uma das dispensações, que é um tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens. Porque sobre ele, o Espírito Santo, pesa a responsabilidade de alcançar todo este vasto mundo, dirigindo os homens para Deus. Porque o texto sagrado diz que ele, Espírito Santo, é quem vai convencer o homem, mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele estava na criação, Gênesis 1 e 2. Muitos antes do homem aparecer na terra, e mesmo antes da terra existir, o Espírito Santo já existia. E aqui nós temos uma cena tenebrosa, quando o texto diz que a terra era sem forma e vazia, totalmente escura, nas trevas. Foi então que um raio de esperança brilhou, iluminando, antes mesmo que Deus ordenasse o aparecimento da luz. Nós lemos no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, foi esse aspecto diferente, o primeiro prenúncio da perfeição das obras do Criador, que nós temos no versículo 2. Segundo, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. Ele desempenha um trabalho particular. Porque eu digo assim, o principal propósito do Espírito Santo, ele é comunicar vida. Ele deu vida ao universo, como disse agora no versículo 2, e ressuscitou Cristo da morte, produz novo nascimento. Então, ele o principal propósito dele é comunicar vida. O Espírito Santo, ele no Antigo Testamento, teve várias interferências distintas, tanto nos líderes do Antigo Testamento, como por exemplo, tem aí no slide algumas intervenções do Espírito Santo no Antigo Testamento, entre eles, quando José do Egito, José, ele tem liberdade de ação, o Espírito Santo tem liberdade de ação na vida daquele homem, que serve de Deus, e o Espírito Santo habilitou José a fazer empreendimentos grandiosos, certo? Quem foi que deu capacidade de revelação de mistérios e sabedoria para José administrar? Foi o Espírito Santo de Deus. No próprio Moisés, Moshe, o Espírito Santo deu a Moisés autoridade para liderar e também o doutor de sabedoria. Nós vemos claramente no Antigo Testamento a intervenção direta do Espírito Santo na vida daqueles homens, mas, como eu falei anteriormente, de forma esporádica, certo? O Espírito Santo ele pode habilitar homens de Deus para trabalhos materiais relacionados à sua causa. Nós temos aí vários exemplos na Bíblia Sagrada. Sobre os juízes, nós temos aqui o exemplo de que o Espírito de Deus veio poderosamente realizar grandes feitos de valor individual extraordinário. Entre eles nós temos aí Otoniel, nós temos Gideão, Jefité, Sansão, vários exemplos em que o Espírito Santo agiu na vida desses homens, dos juízes no Antigo Testamento, mostrando claramente que ele, o Espírito Santo, ele, quando opera, algo extraordinário acontece. Temos também no Antigo Testamento dois homens que nós vemos a ação direta do Espírito Santo na vida deles. Nós temos Saul e temos Davi. Deixa eu passar aqui. Então, veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor, julgou Israel e saiu à peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Nós temos também, quando fala acerca de Sansão, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele e achou uma queixada de jumento, e com ela feriu 1000 homens na batalha contra os filisteus. Então, nós temos muitos relatos bíblicos da intervenção do Espírito Santo no Antigo Testamento, na época dos juízes. No próprio Saul, o texto diz
que o Espírito de Deus também dominou a Saul, e ele profetizando por todo o caminho até chegar à maior de casa dos profetas em Ramá. Na mesma forma, na vida de Davi, quando o texto diz que Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, nós temos aqui uma evidência clara da intervenção direta, da atuação direta do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida dos juízes, dos reis e também dos profetas. Os profetas também. O Espírito Santo operou na vida dos profetas por 3 modos. Quais foram? Trabalharam e agiram no poder do Espírito Santo, na pregação da palavra falada e na palavra escrita deixada para a posteridade. Então, na palavra falada agiu o Espírito Santo na vida dos profetas, nas palavras escritas, todos eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para escreverem os seus livros, suas cartas, suas epístolas para a posteridade. Bom, agora, e no Novo Testamento, como foi a intervenção, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento? Nós temos, irmãos, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, um período que nós chamamos de silêncio profético. Até parecia que o Espírito Santo não mais agiria na vida do homem. As Bíblias de antigamente, se alguém de vocês tiveram uma Bíblia antiga, cerca de 20 anos atrás, as Bíblias elas tinham 4 páginas em branco, quando terminava o Antigo Testamento para o início do Novo Testamento. E cada página em branco simbolizava um século, 100 anos de silêncio profético. 1, 2, 3, 4 páginas, 400 anos de silêncio. Mas depois disso, o texto sagrado vem dizer que o Espírito Santo, depois ele reaparece atuando no Novo Testamento, e ele vem atuando até os dias atuais. Primeiro, na vida de João Batista. O texto em apreço vai nos dizer que Zacarias, o pai de João Batista, ele profeta, sacerdote, e sua esposa Isabel, e ouviu através de um mensageiro celestial, o anjo Gabriel, que a despeito das circunstâncias naturalmente desfavoráveis a eles, já estavam velhos, eles iriam ganhar um filho. E nós temos aqui a manifestação do Espírito Santo na vida de João Batista. Antes do nascimento de João Batista, o anjo já havia dito que ele ia nascer, iria ser o precursor de Cristo, porque o anjo disse para os seus pais que ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. No nascimento, Zacarias tinha sido castigado pela sua incredulidade, duvidou da palavra do anjo, tinha ficado mudo. Aí, ao anunciar o nascimento do filho, ele disse inclusive que seria chamado de João. Até o dia que o menino nasceu, seu pai Zacarias ficou mudo, até que, pela atuação do Espírito Santo, ele volta a falar para dar o nome do menino que era João Batista. No ministério de João Batista, a presença do Espírito Santo, ela é bastante evidente, principalmente na autoridade em que João Batista exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. A firmeza com que ele anunciava a salvação de Deus, a energia com que denunciava o pecado do povo, ele ensinava o caminho de retorno a Deus através do arrependimento, tinha uma convicção muito forte, de caráter sobrenatural, quando ele falava de Jesus, dizendo que ele era o precursor de Cristo, e a imparcialidade com que protestava contra o pecado do Herodes. Então, nós vemos aí, na vida de João Batista, o Espírito Santo atuando de forma singular. Depois nós temos o Espírito Santo em Cristo, no ministério de Jesus, vamos começar logo quando o anjo ele fez uma visita à mãe de Jesus, aquela virgem lá em Nazaré, chamada Maria, quando revelou o Espírito Santo que ela haveria de conceber pela virtude do Espírito Santo e ia dar luz a um filho. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar
o nascimento do Messias. E esse nascimento era sobrenatural. Já tinha sido predito por Isaías, conforme nós vemos em Mateus, o seu cumprimento. A concepção do menino Jesus sem pecado, e seria chamado Filho de Deus. E o próprio Espírito Santo identifica-se com a vida de Cristo Jesus, né? No batismo de Jesus, todos viram o Espírito descendo em forma de pomba. Na tentação de Jesus no deserto, todos nós sabemos que ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado, mas o consolou. E todo o ministério de Jesus. Isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato. Muitas vezes nós, quando falamos de Jesus, nós falamos assim: Jesus 100% homem, 100% Deus. E é verdade, nunca deixou de ser Deus Jesus, mas na terra ele veio como homem, 100% homem, agiu 100% como homem aqui na terra. E os milagres que Jesus fazia, não é porque era Deus, era intervenção direta do Espírito Santo, certo? Onde é que tem isso? Você pode conferir comigo aí. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então todo o ministério de Jesus, prestem atenção, todo o ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, foi exercido pelo poder do Espírito Santo, certo? Com este poder, Jesus dominou todos os inimigos do gênero humano. Jesus tinha poder sobre os demônios, Jesus tinha poder sobre as enfermidades, Jesus tinha poder sobre a natureza, Jesus tinha poder sobre as circunstâncias, até mesmo sobre a morte, que era dado através do Espírito Santo. Porque Jesus na terra agiu 100% homem, e o Espírito Santo de Deus operava na vida de Cristo Jesus, assim como opera também na vida da igreja. Já observamos aqui tão somente que Jesus, não somente foi cheio do Espírito Santo, como também é o batizador com o mesmo Espírito, e nós vemos isso claramente com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Querido, quando se fala em Pentecostes, nós fazemos alusão logo a Joel, certo? Não é verdade? Mas só que quem disse que iria derramar no Novo Testamento o Espírito Santo foi o próprio Jesus. Leia João 14 e também 16, que você vai ver que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, foi o cumprimento da promessa de envio do Consolador. Jesus assim prometera antes de sua morte. Lá em João 14, ele prometeu que enviaria este Espírito Santo. Então, essa vinda do Espírito Santo, dessa maneira especial, quase 120 pessoas que esperavam no cenáculo, Atos 1:15, e era este o meio de habilitar essas pessoas para o cumprimento da grande missão que haviam recebido por parte de Jesus. Então, o Espírito Santo, a vinda dele em Atos dos Apóstolos foi promessa de Cristo lá em João 14. E todos ali ficaram cheios do Espírito Santo, passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos aqui muitos comentaristas bíblicos dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos foi chamado acertadamente de Atos do Espírito Santo por conta disso, certo? O Espírito Santo na vida do crente. Todo crente salvo tem o Espírito Santo morando nele. Mas como saber se um crente de fato tem o Espírito Santo em sua vida? Meus queridos, é impossível ter o Espírito Santo, um ser humano, e não ter convicção, primeiro, de salvação. É impossível, não tem como você dizer assim: se é crente, sou. O Espírito Santo habita em você, habita. Então você tem convicção que você é salvo na pessoa de Cristo Jesus, porque quem lhe convence disso é o Espírito Santo. Nós falamos isso todas as vezes que pregamos para os pecadores. O Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo dentro dele, tem essa convicção, certo? Então, nós estamos aqui na página 55 do livro. O Espírito Santo nos traz convicção. Nós somos, temos o sentimento que somos pecadores,
O Espírito Santo desperta, né, a consciência do pecador, constrange o ser humano a admitir a insensatez de trilhar um caminho de pecado, de morrer sem Cristo, né, vai no fundo do coração, convence o mundo da justiça de Cristo, o Espírito convence o homem do julgamento, e depois disso, né, o Espírito Santo faz com que o ser humano, convencido pelo pecado, da justiça e do juízo, quando a pessoa aceita Cristo, esse Espírito que passa a morar dentro dele traz uma regeneração. Passamos a ser regenerados com o Espírito Santo, depois que somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a necessidade de renascer. E em Cristo, mediante o Espírito Santo que adentra e começa a habitar em cada um de nós, né, nós somos regenerados, temos uma nova natureza, já que a natureza carnal deixa de ser o centro de nossas vontades e começamos a ser guiados pelo Espírito, uma natureza espiritual que é obra do Espírito Santo em nossa vida. Começamos a tomar novas decisões, novas atitudes e temos um comportamento mais correto diante dos homens e diante de Deus. Isso chama-se regeneração. E o Espírito Santo produz no ser humano santificação. Tanto santificação posicional como processual. Por que nós falamos disso, querido? Preste bem atenção. Nós, quando somos regenerados pelo Espírito Santo, nós tomamos uma posição de santo. Claro, nós não somos 100% santos. Tomamos a posição de santo aqui na terra e temos uma vida pautada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e não fazemos coisas que o mundo faz. E essa santificação, ela é paulatina, processual, gradativa. Todos os dias subimos um degrau no estágio de santificação, até um dia chegarmos ao status de varão perfeito, na figura de Cristo, quando formos transformados, esse corpo mortal na imortalidade, esse corpo corruptível na incorruptibilidade. Isso é gradativo até chegarmos lá no céu de glória. E o Espírito Santo, ele age também como agente de cura divina, e o Espírito Santo, ele vai ter um papel fundamental e importante no arrebatamento da igreja. Agora, nós temos um tema chamado batismo no Espírito Santo. E esse tema aqui por lá, ele é debatido, questionado, muitas vezes até desacreditado por algumas denominações, por algumas igrejas, por algumas pessoas. Queridos, é bíblico o batismo no Espírito Santo. Aqueles quase 120 pessoas que estavam no cenáculo, esperavam, no cenáculo, sobreveio uma experiência que resultou em completa mudança de vida. Eles não eram mais as mesmas pessoas de antes, depois que receberam o batismo no Espírito Santo. Vocês lembrem que quem era Pedro, uma pessoa culta, uma pessoa iletrada, de repente, depois que foi impactado pelo poder do Espírito Santo, foi revestido pelo Espírito Santo, o homem teve um poder de oratória, de eloquência tão grande, e numa pregação, a primeira pregação, 5.000 pessoas, a segunda pregação, 5.000 pessoas, a primeira, 3.000 pessoas, quer dizer, o homem que pregava com poder e autoridade do Espírito Santo na vida. Quem era Pedro para fazer isso? Ninguém. Mas o Espírito Santo, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi não apenas comissionado por Jesus a ser o pregador, um evangelista, pregar tanto para os judeus também como para os gentios. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas ele foi aquela pessoa que teve sua vida transformada quando foi batizado pelo Espírito Santo. Certo? Isso nós temos que ter como realidade em nossas vidas. Muitas vezes nós vemos as pessoas falarem assim, mas aquelas línguas que eles falaram foram línguas conhecidas, porque aqueles homens que estavam ali ouviram nas suas línguas maternas, ou seja, nas suas línguas naturais. Queridos, nós temos a glossolalia,
e a xenolalia. Nós vamos ver isso lá na frente, não se preocupe não, isso aqui é só a título de informação. Mas se existe uma coisa que eu acho extraordinário, é quando você pega uma pessoa falando. Você imagina aí, eu estou falando agora aqui para vocês, e digamos, por exemplo, eu estou falando aqui em português, e se estivessem me ouvindo agora, pessoas de idiomas inglês, japonês, alemão, coreano, enfim, de vários idiomas, e eu falando aqui um único idioma e todos, sem exceção, entenderem na língua materna deles. Você já imaginou? O que aconteceu? Isso é ou não é algo sobrenatural? Isso que nós temos que entender. Então, muitas vezes o povo não compreende que aquela língua que os 120 receberam lá quando estavam no cenáculo, foram revestidos pelo poder do batismo com o Espírito Santo, é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Mas não se preocupe, vamos falar sobre isso de forma específica mais adiante, certo? Vamos lá. Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Tornar-me uma fervorosa testemunha de Cristo. Ele mesmo prometeu isso, nós vemos lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Segundo, nós temos aqui uma pessoa que outrora se escondia, outrora negava a Cristo, e depois que foi revestido com o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo foi essa testemunha fervorosa de Cristo, que foi o apóstolo Pedro. Nós vemos muito isso em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 11, nós vemos a atuação de Pedro específica como testemunho de Cristo, pregando primeiro para os judeus, depois para os samaritanos, depois para os gentios. E aí nós vemos aí a porta da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, sendo propagado por todo mundo através de homens e mulheres que se tornaram testemunhas fervorosas de Cristo após o revestimento com o Espírito Santo. Adiante. O Espírito Santo. Vamos saber que eu tenho dom. Vamos saber se eu sou usado por meio de um dom. Por que eu faço isso, queridos? O dom do Espírito Santo, ele é para a edificação da igreja. Então, os dons, certo? Geralmente, quando nós pensamos em dons, diz o nosso comentário sobre o livro, vem-nos à mente alguma coisa tangível que nos é dada por possessão para ser usado quando e como queremos. Os dons do Espírito Santo não são coisas que possam ser guardadas e usadas por qualquer pessoa. Os dons do Espírito Santo encontram-se enumerados na Bíblia em 3 passagens distintas. Quais são as passagens? Romanos 12, verso 6, 1 Coríntios, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4. São importantes para a igreja por demais. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz que é por meio desses dons que os santos são aperfeiçoados e a obra do ministério é aperfeiçoada e o corpo de Cristo é edificado. Então os dons não se destinam à edificação ou prazer de quem os detém, mas à edificação da igreja unicamente. E a palavra que se é utilizada no grego para esses dons é carisma. Não é encontrada nos evangelhos, apenas nas epístolas. E essa palavra significa literalmente a habilitação do favor e da graça de Deus. Anote aí, carisma significa a habilitação do favor e da graça de Deus. E o estudo dos dons do Espírito são divididos ou estudados em 3 grupos distintos. Primeiro, palavras da sabedoria, palavras da ciência e discernimento do Espírito. Quais são esses? Vamos lá, devagarinho aqui. Palavras da sabedoria é a participação parcial da infinita sabedoria de Deus, dada ao crente a conhecer através da instrumentalidade do ser humano para a solução
de problemas. Palavra de conhecimento ou da ciência. Revelação dada ao crente de ações e fatos que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus. E discernimento de espírito. Através deste dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual presente em determinado ambiente. Então, nós temos aqui, dentro deles, das palavras de sabedoria, nós temos dons de alocução, preste atenção aí, temos dons de poder e dons de revelação. Só para você ver, ó, estamos estudando aqui os 3 grupos, certo? O primeiro grupo, os dons da revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento da ciência, discernimento de espírito. Temos dons são os dons de revelação. Nós temos ainda os dons de alocução, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O que é profecia? Manifestação do Espírito de Deus, não é da mente do homem de maneira nenhuma, certo? Que é concedido a cada um visando um fim proveitoso para a igreja. Variedade de línguas, quanto à forma ao falar em línguas como dom, é uma essência, é algo idêntico ao falar em outras línguas na experiência inicial do batismo, como descrito em Atos dos Apóstolos. E a interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas é o único dom cuja existência e função depende de outro dom, ou seja, o dom de interpretação depende do de variedade de línguas. De forma consequente, não havendo dom de variedade de língua, não há operação de interpretação dessas línguas, tá certo? Deixar isso bem claro. E temos ainda os dons de poder. Quais são os dons de poder? Dom de fé, dom de curar e dom de operação de milagres. Como assim? Dom de fé. Uma fé especial. É diferente daquela fé para salvação, né? É uma fé sobrenatural. Certo? É uma fé que ela, quando todos os recursos humanos se esgotam, se acabam, entra esse recurso de Deus, esse dom do Espírito, que é o dom da fé. E aí nós vemos pessoas a fazer coisas extraordinárias, maravilhosas através desta fé como dom. Dom de cura, poder para curar, muito desejado por muita gente, né? É um sinal muito eloquente, muito ostensivo da confirmação da mensagem do Evangelho, porque o próprio Cristo disse que estes sinais seguirão os que crerem, né? Quando pôr em mãos e as pessoas iriam ser curadas. Então é um dom muito precioso. E a operação de milagres, operação de milagres, aparecem aqui essas palavras nas palavras de Cristo Jesus como sendo poder ou atos de poder glorioso, sobrenaturais que vão além do que o homem pode ver ou compreender. É a operação de milagres que são os dons de poder. Então, estudamos os dons do Espírito Santo nessas 3 grupos ou modalidades: dons de revelação, dons de elocução e dons de poder. Adiante. Nós temos agora a nossa segunda aula, ou segunda lição, que é angelologia. De ângelos, anjo, e logos, estudo a doutrina dos anjos. Queridos, a natureza dos anjos, como é que nós vamos estudar isso de forma bem sintética mesmo. Os anjos, na sua natureza, os anjos eles foram criados. Quando os anjos foram criados, a Bíblia não diz. Não diz de maneira nenhuma. A Bíblia não informa com exatidão quando os anjos foram criados. Porém, eles foram criados quando Deus criou todas as coisas. Então, Deus, quando criou todas as coisas, certo? Assim, quando eu digo todas as coisas, menos a terra e o ser humano, Deus criou todas as coisas no universo, os anjos foram criados naquele momento. Porque quando Deus criou a terra e o homem, os anjos já estavam em atividade. Então, vamos aqui por partes. Então, quando Deus criou
tudo no princípio, os anjos também foram criados. Quando? A Bíblia não diz com exatidão essas datas, esses períodos, tá certo? Mas esses anjos, eles foram criados, né, como seres eternos ou seres infinitos. Os anjos são eternos, né? Eles, assim como nós homens que fomos criados outrora para viver eternamente, e depois da queda o homem passou a morrer materialmente e espiritualmente, os anjos não. Os anjos foram feitos para serem eternos. Podem se materializar? Podem. A narrativa bíblica diz claramente que os anjos podem assumir forma humana, né, dependendo da missão que lhe foi otorgada por Deus. A Bíblia diz que são espíritos ministradores, né, que eles, quando essencialmente são por Deus, certo? Dada a missão, eles podem se tornar ou assumir em forma humana. Nós vemos na Bíblia Sagrada, anjo apareceu a Abraão, anjo apareceu a Daniel, a Elias, a própria Maria, mãe de Jesus, a Zacarias, os pastores de Belém. Então, são seres espirituais, né, que podem tomar ou assumir em forma humana, se materializar, mas o texto sagrado diz que eles são assexuados, não se procriam, não se casam e não se procriam. Foram criados todos de uma só vez. Pá! A quantidade, miríades, milhares, milhões de anjos foram criados e instantaneamente pelo poder da palavra do Senhor. O texto sagrado diz que são seres inteligentíssimos, né? São seres gloriosos, são seres poderosos, né? E são agentes de Deus, certo? Quando falamos que os anjos se materializam, não confundam, né, a materialização dos anjos com a teofania. Teofania é quando Deus toma uma forma para se apresentar ao homem. Temos várias passagens bíblicas que mostram a teofania. Quando Deus se materializa, qualquer coisa, né? Deus, ele pode vir aqui tomar forma de ser, né, de anjo, como Moisés na sarça ardente, aquele fogo, no deserto, nuvem, né, e coluna de fogo. Ali é quando Deus quer se mostrar, teofania. Os anjos, eles se materializam. São ministradores a favor dos santos, diz o texto sagrado. Eles, quem fala isso é o escritor aos Hebreus. O que é que diz o escritor aos Hebreus? Ele diz que não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, o escritor aos Hebreus deixa claro que os anjos são ministradores a favor dos santos. Aí no Antigo Testamento nós vemos aí várias passagens bíblicas onde os anjos ele agem como agentes, desculpa aqui a redundância, agem como agentes de Deus em favor dos santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E o texto sagrado ainda vai dizer que os anjos, eles são guardas do povo do Senhor a Israel, a favor de Israel. E também são executores do juízo divino, como é o caso de Senaqueribe, quando os anjos do Senhor foram lá e se fizeram, executores do juízo divino, na passagem explícita, no Antigo Testamento. Agora deixar bem claro, viu? Deus, ele tem poder ilimitado. Deus, ele é aquele ser que é onipotente, tem todo o poder, não só para edificação, mas também como para destruição. Os anjos não, são poderosos, mas tem limite. Deus deixou limite para os anjos, só vão até onde Deus ordena. E no caso aqui de Senaqueribe, nós vemos aí quando Deus mandou os anjos para destruir aquele exército assírio. Mas a Bíblia também diz que os anjos são comunicadores de boas novas. Comunicadores de boas novas. Deus usa os anjos não só como agentes de destruição e juízo, mas também como agentes comunicadores de boas novas e da sua misericórdia. E eles têm um pensamento.
uma lenda judaica. Preste atenção, lenda judaica. Aí depois diz, rapaz, aquele professor Walter tá falando aquelas coisas aí, minha coisada, tá certo? Lenda judaica que diz que Miguel é o agente do juízo de Deus e ele possui uma só asa, enquanto que Gabriel é agente comunicador das boas novas e misericórdias de Deus e possui duas asas. Os rabinos dizem, né, que com isso Deus tem muito mais pressa em abençoar os homens do que abater por seu juízo. Com duas asas ele age mais rápido, só com uma ele age mais lento. Com duas asas, comunicar boas novas, com uma, aplicar o juízo de Deus. Bom, é uma lenda judaica, certo? Assim creem os rabinos. E os anjos também estarão na consumação dos séculos. O texto sagrado diz que os anjos atuarão na ressurreição dos mortos, no ajuntamento dos escolhidos, na revelação pessoal de Cristo, na ceia final, no julgamento das nações e na extinção total da iniquidade. Bem, agora nós temos aqui um ser chamado Lúcifer, querubim ungido. O texto sagrado diz que ele era um querubim ungido de Deus, era